que a nossa querida irmã das estrelas, Khalil, me pediu que o fizesse e vos transmitisse. Ela veio e pediu que descobríssemos em nós a flor única e rara da humildade, para que ela possa ajudar a descobrirmos-nos como seres radiantes, amorosos e seres pertencentes ao universo. Khalila, a nossa irmã que vem das estrelas, pediu-nos isto. E a nossa irmã que está na Terra e veio naturalmente também das estrelas, a nossa Leonor, pediu-me que eu vos transmitisse que o movimento Você e a Paz será em 18 de outubro em Pombal e no dia 23 em Coimbra. Divaldo Franco, nosso querido irmão, o iniciador deste trabalho extraordinário que está criando extensões por toda a parte, estará cá conosco dia 23 de outubro também para participar deste grande movimento Você e a Paz. Precisamos de paz, o mundo precisa de paz, há que estarmos todos juntos, fazermos um esforço, se é que é preciso esforço, para estarmos juntos pela paz. Se é que é preciso esforço. E que não basta apenas a vontade hercúlea de unirmos corações, almas, pensamentos e mãos, trabalhos e esforços e doação nesse movimento Você e a Paz. Trazemos a mensagem da nossa Khalila e, curiosamente, quando eu abro o Livro dos Espíritos, os meus olhos recaíram no capítulo 7º, Bem-aventurados os pobres de espírito. E as instruções dos Espíritos falam-nos sobre o orgulho e a humildade. E achei interessante e curioso, tendo acabado de receber a mensagem dela, o Evangelho segundo o Espiritismo, com a instrução dos Espíritos, fala-nos sobre a humildade. Então, pensemos nisto seriamente. É porque precisamos mesmo de buscar dentro de nós a humildade, para que o mundo melhore através de nós. O mundo só melhora quando nós melhorarmos também. Cada um de nós é uma peça essencial neste grande puzzle que é a humanidade. E se nós não melhorarmos, a humanidade não melhora, porque tudo vem na sequência lógica de uns para com os outros. O trabalho que nos propusemos fazer hoje e trabalhar hoje é a missão dos espíritas. E eu começo por colocar-vos uma questão. Conhecem este livro? Leem-no? Estudam-no? É porque muita gente me diz que lê. Mas o importante é ler ou estudar? É estudar. E estudar porquê? Porque através do estudo nós vamos descodificando toda a informação que os Espíritos nos dão nas suas instruções. E esta é uma mensagem exatamente trazida por um Espírito. E um Espírito muito nobre também, que nós precisamos de aprender a conhecer. Erasto. Sabem quem foi Erasto? Precisamos de saber quem são estes senhores. Os Espíritos se apresentam com um nome que tiveram numa das suas reencarnações, e este Espírito Erasto foi um grande amigo e companheiro de Paulo de Tarso. Então podem já imaginar a estrutura espiritual desta personagem, Erasto. Quem tem computador vai ao Google e clica lá, Erasto, e vão descobrir esta personagem e vão ficar encantados com o trabalho dele, juntamente com o nosso Paulo de Tarso. Missão dos Espíritas. Eu gosto de ler e gosto de estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. Muitas pessoas também me dizem que o livro de cabeceira é a Bíblia. A Bíblia, como sabem, é um composto de 2 livros. O Velho Testamento, que é a história do povo hebreu, e o Novo Testamento, que é, portanto, todo o trabalho de desenvolvimento
de Jesus durante os seus 3 anos de messianato. Então fica muito difícil, principalmente o Velho Testamento, entendê-lo. Muito difícil. Não sei se a maioria de nós é capaz de entender aquela história, começando pela Gênese. Mas temos depois o Novo Testamento e nele contido toda a mensagem de Jesus de Nazaré. E essa mensagem de Jesus de Nazaré vem depois o Sr. Allan Kardec escolher o que mais importante nela existe para exatamente trazer-nos este livro, o Evangelho segundo o Espiritismo. É um Evangelho diferente. Na essência não é diferente, mas é diferente também naturalmente. Porquê? Porque ele é enriquecido com a instrução dos Espíritos que assessoravam este trabalho do Consolador prometido por Jesus. Então Erasto é um desses espíritos, faz parte dessa pleiade de espíritos nobres que vieram complementar a obra de Jesus de Nazaré. Jesus não nos disse tudo. Ele falou por parábolas, por histórias, coisas muito simples, para que o povo pudesse entender e compreender a sua mensagem e sentir-se estimulado a segui-lo, não a segui-lo fisicamente, não a segui-lo pelos campos, pelas cidades, pelos caminhos do mundo, mas a segui-lo na sua mensagem renovadora, da descoberta de quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Era isto que Jesus queria dizer-nos e ensinar-nos. Foi por isso que ele veio chegar até nós. Não foi fácil, naturalmente, a descida dele até nós. Se nós, para descermos à profundidade dos oceanos e descobrirmos as coisas bonitas e belas que lá estão, nós temos que nos revestir de vestimenta própria, um escafandro, uma botija de gás, de oxigênio, uma vestimenta própria. Naturalmente que Jesus teve-se revestir de algo de muito extraordinário que nós ainda não sabemos, para poder descer dos páramos celestiais onde Ele está e vir até nós, romper as densas camadas de energia, principalmente as energias densas formadas por nós humanos, e corporificar-se entre nós. Então, nós precisamos de perceber em profundidade e com muita seriedade para nós qual é a nossa missão. Queridos amigos, esta casa, como outras similares, são casas com um trabalho extraordinário. Ninguém vos pede nada, a não ser que compreendam a mensagem de Jesus. Ninguém vos pede o dízimo, ninguém vos cobra nada, e tudo vos dão. Esta casa, os espaços físicos, o carinho, o atendimento fraterno, o passe magnético, a fluidoterapia, o bem-estar e o conforto de uma casa em que nós nos sentimos bem. E isto apenas por amor a Jesus. E por amor a vocês. Aquilo que fizeres ao mais pequenino é a mim que estás fazendo, disse-nos ele. E quando nós, trabalhadores da causa nobre de Jesus, nos propomos a erguer uma casa, ou a trabalhar numa casa pequenina que ela seja, como eu que comecei, numa casa com 34 metros quadrados e que chovia como na rua, nunca desistimos de trabalhar em prol do bem do próximo. Porque no próximo nós tentamos ver Jesus de Nazaré suplicando-nos ajuda, pedindo-nos socorro, pedindo-nos entendimento, compreensão e ternura. E quando nós procuramos ver no outro Jesus, naturalmente que nós nos empenhamos de corpo e alma para cumprirmos a nossa tarefa com toda a humildade que se formos capazes, porque ainda não somos humildes, como Kalila nos pede, mas temos anseios de o vir a ser. Trabalhadores humílimos, trabalhadores que sabem o que querem, que definiram a sua vida face ao convite que Jesus nos fez. E fez a vocês também. Cada um de nós
pode transformar-se num discípulo de Jesus, num seguidor de Jesus, num divulgador da Boa Nova. Não precisam de dizer que são espíritas, porque a palavra assusta as pessoas lá fora ainda. Mas basta que o nosso proceder, a nossa maneira de ser e de estar no mundo, a nossa forma de conviver com o outro, seja de tal forma diferente que fale por nós. E o outro tenha curiosidade de saber, como já me têm perguntado a mim, você que religião professa? Porque as pessoas, quando veem algo de diferente, querem saber que religião professamos. Eu digo, sou cristã. Mas que religião? Sigo Cristo. E com a continuidade da conversa, então aí eu vou abrindo a informação até dizer, sou espírita. Ah, é? Então e o que é isso? Já a pessoa está aberta pela curiosidade de saber o que é a doutrina espírita. Então, esta mensagem de Erastos começa assim. Já não estáis percebendo, vocês reparem isto, e eu peço-vos que quando chegarem a casa peguem no Evangelho, segundo o Espiritismo, porque eu não posso trabalhar. Quanto tempo me dão para eu falar? Quanto? Só? Eu não posso falar em 40 minutos sobre um tema tão profundo e tão extenso como este. Mas vocês em casa terão todo o tempo do mundo para ler, dissecar, descodificar e melhor entender aquilo que eu possa não ter dado como percebido. Então diz-nos assim Erastos, já não estáis percebendo formar-se a tempestade que deve assolar o velho mundo e reduzir a nada a soma das iniquidades terrestres? Sabem em que ano esta mensagem foi recebida? 1863, em Paris. Já decorreram muitos anos, mais de século e meio. E Erastos fala-nos de quê? De uma tempestade. E nós estamos em cima, ou debaixo dessa tempestade. Algo está assolando a humanidade. Algo está revolvendo os escaninhos das nossas vidas. E nós sentimos isso. Nós, os mais idosos, os mais jovens, até as crianças, até os animais sentem que há algo diferente. O próprio mundo vegetal sente também. Há árvores que florescem fora do tempo, frutos que aparecem fora do tempo, porque tudo está mudando, menos nós. E nós somos os portadores de uma mensagem. E nós dizemos-nos cristãos. E nós não mudamos. O que é que nos está faltando para mudarmos? Para sermos diferentes, mais pacíficos, mais generosos uns para com os outros, mais pacientes. E a paciência, queridos e amados irmãos, é a ciência da paz. Precisamos de desenvolver a paciência. Então continua o nosso querido irmão. Bendizei o Senhor, vós que tendes posto vossa fé em sua soberana justiça, e que novos apóstolos da crença revelada pelas vozes proféticas superiores e de pregar o novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos de acordo com o bom ou mau desempenho das suas missões e a forma como suportaram suas provas terrestres. Quando nós somos sujeitos a uma prova, seja ela a partida do ente amado, como o filho, a mãe, o marido ou a esposa, nós sofremos para caramba. Nós, aqueles que têm muita dificuldade de perceber que a morte, o anjo da morte, é um anjo muito amado por cada um de nós e nos ama muito. E nós que o conhecemos muito perto, eu já estou muito perto dele, já sinto a sua presença, ele ainda é temido pela maior parte das pessoas. Nem gostam de falar dele. E é uma pena, porque a morte convive connosco 24 horas por dia. E nós começamos a morrer desde o instante em que nascemos.
E vivemos a vida inteira com medo da morte. E não nos preparamos para ela. Preparamos-nos para todas as viagens, até para vir para aqui. A gente procura saber o horário, o dia, a forma do trabalho, o atendimento, o transporte, o local. Mas quando se refere à grande viagem que todos nós vamos fazer qualquer dia, porque eu não sei se vocês sabem, mas vocês todos vão morrer. Já pensaram nisso? Mas pensar de verdade, sem medo, para que quando ela chegar seja tão serena que nós só cerramos os olhos, o coração fez, puf, pronto, e fomos embora. Fomos embora para aqui, porque o outro lado é aqui. Não é atrás de uma nuvem, não é milhares de quilómetros de distância, não é lá não sei onde no universo infinito, que um dia iremos percorrer e conhecer. É aqui. Estão aqui centenas de pessoas. Estão aqui centenas de espíritos. Vocês são espíritos, sabiam também? Poxa vida, que bom terem a certeza. Mas eu só ouvi meia dúzia de vozes. Ainda há muita gente que duvida que é espírito. E a irmã Julieta está a falar de coisas. E vieram aqui para me ouvir falar de espíritos. Ou ouvir uma palestra mais consoladora, mais esclarecida. Eu não posso falar da doutrina espírita sem falar dos espíritos, pois foi através deles que nós recebemos esta mensagem. Jesus um dia disse-nos assim, disse-nos, e eu vos enviarei o Consolador, e ele vos irá relembrar aquilo que agora vos estou dizendo, e vos dirá coisas que não estáis preparados agora para escutar. Eu vos enviarei o Consolador. E em 1857 surge o Livro dos Espíritos como Consolador prometido por Jesus. E foram os Espíritos que vieram em nome de Jesus trazer esta grande revelação, que é o Consolador prometido. Então nós não podemos falar da doutrina espírita sem falar de Espíritos também. Porque amanhã nós vamos desencarnar e nós vamos nos comunicar também. E com mensagens naturalmente muito bonitas. Se tivermos capacidade para isso e tivermos levado daqui já essa bagagem e essa informação, que depois vamos depurando lá ainda mais e ter depois, portanto, a capacidade de chegar aqui através do médium, como a nossa querida irmã Leonor, e trazer uma mensagem. E quando a Julieta vier e se aproveitar da Leonor para trazer uma mensagem, não é uma mensagem, enfim, assim, muito vibrante, mas é uma mensagem como agora estou fazendo. Quando virem a Leonor a fazer muitos gestos com as mãos, olha aí, irmã Julieta. Então, queridos amigos, eles pedem-nos, Erasto pede-nos, que procuremos ser os novos apóstolos da crença reveladora das vozes proféticas superiores. Ide e pregai o novo dogma, a reencarnação. E como é importante falar sobre a reencarnação. Sabem porquê? Porque através da reencarnação nós temos a explicação sobre a razão do ser e do porquê das nossas vidas. Hoje temos medo da morte, tememos a morte, ninguém quer morrer. A vida aqui não presta, não é boa, é problemática, mas ninguém quer morrer. Mas já morremos tanta vez. Tantas quantas reencarnamos. Fomos e viemos, fomos e viemos. Tanta vez que a gente já desencarnou. Não tenhamos medo. É a nossa vida, ir e voltar. E continua o nosso querido Erastos. Não vos assusteis mais. É interessante e curioso que os espíritos, lá no Velho e no Novo Testamento, usam muito o tema ou a frase, não temais. Quando o anjo aparece a Maria, a primeira coisa que ele diz é, não temas. Porquê? Porque ele era um espírito, ou é um espírito. E a Maria podia assustar-se. E ele, prevenindo-a, disse, não temas. É interessante.
E vem Erastos e diz-nos também, não vos assusteis mais. Portanto, tende calma, confiai. Tudo está supervisionado pelo Senhor Jesus de Nazaré. Então, se tudo está supervisionado por Ele, por que temer? Esta barca, que é o nosso planeta azul, está aí, singrando por estes mares difíceis da vida de cada um de nós, mas procurando sempre conduzir-nos a bom porto. Basta para tanto que tenhamos confiança e fé nele, o grande timoneiro. E depois diz-nos assim, ó verdadeiros adeptos do Espiritismo, vós sois os eleitos de Deus. Que responsabilidade, hein? Não é brincadeira. Ó espíritas, vós sois os eleitos de Deus. Porquê os eleitos de Deus? Pela responsabilidade que cada um de nós assumiu, principalmente aqueles que já assumiram trabalho de monta, como as pessoas que dirigem esta casa, como os trabalhadores desta casa ou de outras casas espíritas pelo país e pelo mundo afora. Houve um compromisso que antes de nós reencarnarmos, nós assumimos perante a espiritualidade maior, que tratou da nossa reencarnação, da nossa programação, perante Deus nosso Pai e perante nós mesmos. E mais, perante todos aqueles que nos comprometemos a ajudar. E se nós entramos na casa espírita só com o intuito de vir resolver os nossos problemas, curar as nossas mazelas do corpo e da alma, e não quisermos de jeito algum, de forma alguma, aceitar o princípio da doutrina espírita, nós estamos perdendo a oportunidade. Nossa irmã Leonor, suas trabalhadoras e os demais médiuns, não são fadinhas azuis, como eu costumo dizer, nem têm uma varinha mágica que toque em cada um de vocês e diga, vai porque o teu problema vai ser resolvido. Como aquela locutora ou apresentadora de um programa na televisão que resolve todos os problemas das pessoas. Oh, mulher, diz ela, não é? Nem sei o nome dela. Oh, mulher, fala ela assim para quem está a ver o programa e diz aquilo que as cartas lhe dizem para ela dizer e que ela sabe dizer. E as pessoas ficam muito convencidas e pensam que se resolvem os problemas assim. E onde fica a presença de Deus em nossa vida? E onde fica a mensagem de Jesus? Vinde a mim, vós que chorais e sofreis, e eu vos aliviarei. Vinde a mim, que sou manso de coração. E nós? Vamos à cartomante, vamos à quiromante, vamos cambiar com Deus as nossas mazelas. Senhor, tu fazes-me isto, eu dou-te aquilo. As promessas. Foi um mal terrível que se inventou para conduzir as pessoas a uma falsa verdade de auxílio espiritual. Eu não tenho que comprar a vontade de Deus, nem Ele se vende. A vontade divina não está à venda. Não adianta nós prometermos nada a Nossa Senhora, aos nossos santos. Peçamos auxílio, peçamos socorro, mas não prometamos. Eu dou-te aqui o meu colar, a minha cruz, o meu anel, a minha pulseira, as minhas libras em ouro, Senhora, se tu me fizeres isto. Ela não quer nada, a não ser a nossa espiritualização. Então, quando o nosso Erasto nos pede, ide e pregai a palavra divina, é chegada a hora em que deveis sacrificar os vossos hábitos, vossos trabalhos e vossas ocupações fúteis para a sua propagação. Se houvesse tanta gente interessada no estudo e na divulgação da doutrina espírita, a doutrina espírita já tinha causado a maior revolução cultural e espiritual de todos os tempos. Mas ainda estamos assim, muito incipientes, muito fragilizados, com receio de falar, com receio de mostrar que levamos o livro na mão, com receio de levar o jornal espírita ou uma mensagem e deixá-la ficar no consultório do médico, no hospital, no banco do autocarro, no banco do comboio.
em cima da mesa, num café. Os nossos irmãos de outras crenças religiosas, eu tenho observado que eles deixam ficar as suas mensagens todas e os seus livretozinhos todos nestes locais. Porquê? Porque sempre chega uma pessoa, pega e lê. E pode estar interessada, pode servir de consolo, de estímulo, de despertamento. E que melhor despertamento do que a doutrina espírita? E nós escondemos. Como que nos envergonhamos dos livros que lemos, das mensagens que são recebidas no mundo espiritual, como bênçãos para nós, como partículas de luz, para nos consolar, para nos ajudar a refazer das nossas dificuldades na nossa caminhada. Porque é difícil viver. É difícil. O caminho é tão pedregoso. Há tanta dor. Nossa, do vizinho, da família, dos amigos, além, mais além. É tão difícil. A gente vê tanta lágrima no mundo, tanto ai, tanto pedido de socorro. E o que fazemos? Às vezes olhamos para o lado, fingimos não ver, não ouvir e seguimos em frente. Não é nada comigo, já bastam os meus problemas. Não bastam os meus problemas. Porque se a irmã Leonor, o nosso irmão Fernando, os trabalhadores desta casa, ou eu, ou outro trabalhador qualquer, nos fechássemos em nós, nos nossos próprios problemas, esta casa não estava erguida. Vocês não tinham possibilidade de estar aqui hoje a conviver estes minutos connosco, a receber o auxílio que lá dentro recebemos. Eu recebi, feita da mesma massa que vocês, carente, com os meus quase 100 anos. Parece mais nova, não parece? Claro, ouvi alguém dizer, claro. Bondade da Margarida. Então é assim, queridos amigos. A doutrina espírita é feita não só de promessas de vida eterna, de bondade, de amor, da certeza de Deus em nossas vidas, de Jesus de Nazaré em nós, companheiro de todas as horas, mas de muita alegria no seu contexto. O espírita deve ser uma criatura alegre por natureza. Sorrir. Não custa sorrir. Ver uma cara fechada, um olhar distante e severo. Que é isso? O céu espera por nós. O céu que é feito na nossa consciência e construído na nossa consciência. Pelo bem fazer, pelo bem querer, pelo muito amar, pelo saber perdoar. É o céu que nós estamos construindo. E isto é tão lindo, é tão bom. Torna-nos criaturas leves. E a gente às vezes sente-se como se tivéssemos asas. E queremos voar. Mas cuidado, não façam como eu, que dou com a cabeça em toda a parte. Ainda ontem aqui nesta casa. Pensava que era capaz de passar uma parede de vidro e dei com a cabeça na vidro. Meus queridos amigos, ide e pregai, os espíritos elevados estão convosco. Cada um de nós é um espírito, cada um de nós tem um benfeitor, pelo menos um benfeitor espiritual, quando não tem 3 ou 4. Amigos nossos espirituais que convivem connosco 24 horas por dia, tentando ajudar-nos, inspirar-nos, conduzir-nos pelos melhores caminhos, enfim, levar-nos, enfim, não por sendas perigosas, mas por caminhos que possam ser efetivamente seguros para nós. Às vezes a gente não os ouve, não os entende, não quer, é a inspiração. Eu tive esta inspiração para ir por ali. Não vou, não, por aqui é melhor, eu vou por ali. Eu caí. E eu me esborrachei. Se eu tivesse ido por ali como recebi a inspiração, a intuição, todos nós temos intuição, nós não teríamos caído, nós não teríamos, enfim, sofrido. Depois diz-nos ele assim, o nosso Erasto, olha, eu não marquei a hora aqui no coisa, mas você tome atenção. Aos avarentos pregareis o desinteresse. Ih, que problema. Qual é o avarento que quer ouvir falar de desinteresses, dos seus bens? Nós ainda ontem falávamos aqui exatamente também sobre a necessidade que nós temos de nos irmos desapegando das coisas, porque nós não somos donos de nada. De nada. Mas eu ganhei, foi com o suor do meu rosto. Tudo bem, ganhou com o suor do seu rosto. Ótimo, que bom, parabéns. Mas ou vai apodrecer, ou vai partir-se, ou vai estragar-se,
ou vai deixar, porque não vai levar nada do que comprou, do que conquistou, do que herdou, para lá. Para lá. A mala vai vazia. E agora? Que problemão. E depois fica o quê? Fica tudo para quem? Para os herdeiros. E o que é que os herdeiros fazem? Se não fazem nada, é muito bom. Agora, quando se matam uns aos outros, irmãos contra irmãos, como infelizmente o noticiário traz do registro disso, até ao nosso conhecimento. Então, queridos amigos, pode atender, pode ser do alto, lá de cima. E depois diz-nos ainda o nosso Erasto, aos dissolutos, a abstinência. Oh, lá, lá. E agora? É muito difícil um dissoluto abster-se daquilo que o faz ser um dissoluto. Aos tiranos domésticos. Eia, olha no que ele está tocando hoje. Hein? Em pleno século XXI, há mulheres a morrerem às mãos dos seus maridos. Aqueles que lhes prometeram amar até ao fim de suas vidas. Protegê-las de todas as situações. E veio um tiro, veio uma faca e acabou com a vida da esposa, mãe dos seus filhos, sua companheira, diante do altar. Pleno século XXI, o século já considerado das luzes. Mas as luzes que nós não queremos acender, porque a miséria é tanta entre nós e em nós, que a gente tem medo de nós mesmos. Então não queremos acender a luz. E a luz é o Evangelho quem nos traz. E o interruptor é a nossa vontade de pegar no Evangelho, estudá-lo, vivenciá-lo, trazê-lo para dentro de nós. E perceber que só seremos felizes, verdadeiramente felizes, quando nos integrarmos na nobre e grande mensagem de Jesus. Como os déspotas, a mansidão. Palavras perdidas, eu sei, diz-nos Erasmo, ele tem consciência de que nós, ao falarmos para estas criaturas, são palavras perdidas. Mas que importa? Fazemos a nossa parte. E isso é que é importante. Às vezes, um marido ou uma esposa, renitentes, muitas esposas vêm à casa espírita seus maridos saberem. Que pena. Eu sei que isso é porque eu sofri isso também. Fui à casa espírita 6 meses, sem ele saber, às escondidas dele. Eu tinha uma bebé de 7 meses. E eu tinha a coragem de deixar a minha filha sozinha na cama, mas não estava sozinha porque eu dizia, meu pai, tu sabes onde eu vou e o que eu preciso de ir àquela casa. Mas para eu ir em segurança, tu vais-me tomar conta dela. E eu ia. Não façam isso. Eu ia. Eu ia às 8h30 da noite e regressava às 11 horas da noite. E quando eu voltava, a minha filha estava exatamente na mesma posição em que eu tinha colocado. Porquê? Porque o pai tomava conta dela. Porque eu tinha essa certeza. Ele sabia qual era o meu interesse em ir à casa espírita. Ele sabia qual era o meu projeto de vida. Mais do que eu, porque eu naquele momento ainda não sabia o que é que me esperava. Que é eu estar, por exemplo, hoje aqui a falar-vos. E quando um dia eu senti que era chegada a hora de avisar o meu marido, chamei-o e disse-lhe, preciso dizer uma coisa muito importante. E contei-lhe, vou a tal sítio assim, assim, todos os dias, desta hora àquela, e a filha fica sozinha. Muito bem, então não voltas mais. E ele era um homem muito severo. Quando ele levantava assim o sobrolho, que eu não sei o que fazer, como ele fazia, eu tremia. Ele levantou o sobrolho. Não voltas. E eu olhei para ele e eu disse-lhe, não faças isso. Não me obrigues a escolher. Porque se me obrigares a escolher entre ti e ele, eu escolho a ele. E ele é Jesus de Nazaré. Eu nunca o tinha desafiado em 6 anos de casada. E naquele dia eu desafiei-o. Não desafiei com arrogância. Procurei desafiar com a humildade que fui capaz.
e com a força interior que sentia de que era aquele o meu caminho. Ninguém me podia desviar. Ninguém. Nem ele. Não me obrigues a escolher. Porque se me obrigas, eu escolho a ele e deixo-te a ti. Eu não tinha emprego, não tinha casa, não tinha família, tinha acabado de chegar da África. Era uma menina de 22 anos. Mas eu sabia o que queria. E ele pôs uma cara assim um bocadinho mais agradável. Eu já aí sorri um bocadinho. E diz ele assim, então podes ir 2 vezes por semana. E eu sorri mais e digo assim, se não te importas 3 vezes. Então vá lá 3 vezes, mas arranja quem te fique com a menina. Está bem, obrigada. E depois de 3 vezes por semana comecei a ir todos os dias. Precisamos saber lidar com as coisas, com as pessoas, com os nossos sentimentos. Se eu naquela hora tivesse sido arrogante, eu não tinha conseguido e tinha sido um problema. Então a doutrina espírita ensina-nos tanto e valoriza-nos. E nós precisamos perceber isto. Nós somos criaturas tão especiais, mas tão especiais que todos iguais e todos diferentes. Deus acabou de nos criar e desmanchou a forma. Não há mais ninguém igual. E isto é tão bonito de perceber e de saber. Então, sim, diz-nos ele assim, todos vós, homens de boa fé, que acreditais na vossa inferioridade diante dos mundos espalhados pelo infinito, parti em cruzada contra a injustiça e a iniquidade. Ide e acabai com o culto do bezerro de ouro, que cada dia mais e mais se expande. E o que é o bezerro de ouro? Eu costumo dizer para um amigo que é multimilionário que os grandes templos do bezerro de ouro nos nossos tempos são os bancos. São templos em que se venera o bezerro de ouro, que é o dinheiro. Hoje vende-se tudo. E encontrar pessoas honestas é tão difícil. É ver os nossos políticos, os nossos religiosos. Compra-se Deus, vende-se Deus a retalho, céus, tudo se vende, tudo se compra, tudo se troca. Vivemos num grande e imenso mercado. Então eu dizia a esse amigo, o templo da veneração ao bezerro de ouro. E nós precisamos de ter consciência daquilo que é a mais-valia para nós. E de acabar com o culto do bezerro de ouro, que cada dia mais e mais se expande. E de Deus vos conduz, homens simples e ignorantes. Vossas línguas se soltarão, e falareis como nenhum orador fala. Ide e pregai, e as populações atentas receberão com alegria as vossas palavras de consolação, de fraternidade, de esperança e de paz. A mensagem é extraordinária. Não vos leio mais porque quero falar de alguém muito especial. Um homem chamado Amor. Francisco Cândido Xavier. O ano passado, salvo erro, ele foi eleito o maior brasileiro de todos os tempos, concorrendo presidentes da República, escritores, pintores, artistas, homens de grande poder económico e cultural e religioso, inclusive é religioso, Dom Eldar da Câmara, um grande bispo, um grande senhor da Igreja. E o nosso querido e amado Chico Xavier venceu, mas não foi o Chico que venceu, foi o amor que ele transportava dentro do seu coração. Foi aquilo que ele realizou em 92 anos de vida. Aquilo que ele construiu. Uma obra? Não. Ele não construiu uma obra. Ele construiu mais de 400 obras. Foram os seus livros. E os seus livros são a consolação para os nossos tempos, tão cheios de dificuldades. As obras do nosso amado Chico Xavier,
através da sua psicografia, são uma mais-valia à doutrina espírita. São mais luz em nosso caminho. Sem o conhecimento das obras do André Luiz, nós teríamos muita dificuldade em perceber o livro dos Espíritos e o livro dos Médiuns. Estudemos em paralelo e nós vamos encontrar informações preciosíssimas que nos ajudam a perceber mais e melhor este campo informativo que veio dos céus para a terra. Novamente o Consolador prometido, através da psicografia de Chico. Foi o amor, queridos amigos, que venceu. Não foi o homem simples, humilde, iletrado, que deixou ficar uma obra única no mundo. Então, amigos e amados irmãos, mantenhamos a nossa postura de querer descobrir o que é o Espiritismo. Vamos à descoberta. Vinde ao estudo. Não procurem só resolver os vossos problemas. Os problemas irão sendo resolvidos na razão direta em que vocês vão entrando neste caminhar de luz. Porque o caminho é, na realidade, feito de luz. Nosso amado Chico Xavier sofreu desde criança, como vocês sabem. E se não sabem, procurem saber. E quando ele, aos 5 anos de idade, depois da partida de sua mãe para o mundo espiritual, foi entregue a uma madrinha, uma mulher terrivelmente perturbada espiritualmente, ele passa fome. Chegava a estar 3 dias sem que a madrinha lhe permitisse que ele comesse. E um dia, debaixo de uma árvore, chorando, ele falava com sua mãe que lhe aparecia. E ele dizia: mamãe, tenho tanta fome. Há 3 dias eu não como, menino de 5 anos. E a mamãe do mundo espiritual, a fazer-se presente junto daquele filho, dizia-lhe: tem paciência, meu filho. Tem coragem. Deus não falta a ninguém. Mas mamãe, eu tenho fome. Tem coragem. Deus não falta a ninguém. E vais ter que comer. Mas como, mamãe? A senhora não tem para me dar. Não me traz do céu. Mas alguém ou alguma coisa vai acontecer. E nisto vem um cão com uma coisa na boca. Era uma vagem como esta, jatubá. E que depois aos pés do menino Chico. E a mãe disse-lhe: abre, meu filho. Lá dentro há um pozinho amarelo. Mistura com um pouco de água e come. Tem todos os ingredientes para não teres fome e te sentir saciado. E eu trouxe do Brasil, há 3 anos, a penúltima vez que lá fui, esta vagem. Chama-se jatubá. Tem aqui um orifício e que quando eu... um pó amarelo, que foi o alimento de Chico Xavier, até ele ser entregue à madrasta, à senhora com quem o pai casou. Os céus trabalham a nosso favor. Acreditem nisto, queridos irmãos. Comigo já aconteceram vários milagres. E os trabalhadores desta casa provocaram um milagre para mim o ano passado, que já aqui contei. E que eu estou eternamente reconhecida. E que por toda a parte onde eu vou, eu relato esse milagre. E no livro que estou escrevendo, há 4 anos, nunca mais sai, é um parto difícil, vai sair o relato de mais um milagre de Natal. Então, queridos amigos, se o nosso menino Chico Xavier, cheio de fome, maltratado por aquela mulher, vem o cão e traz na boca uma semente destas, e a mãe lhe diz: abre, põe a aguinha e come, e não te sentirás fome. Não sentimos fome quando nos saciamos do Evangelho de Jesus. Não sentimos sede quando bebemos das suas palavras de vida eterna. Porque Ele nos disse: eu vos darei vida e vida em abundância. E essa vida em abundância é fé. A fé que significa o quê? Acreditar que algo é possível quando tudo se torna impossível. Amados irmãos, termino o nosso trabalho desta noite. Não sei se já ultrapassei o tempo, se não. Os tempos de antena são caros. Com uma saudação que eu considero das saudações mais lindas que eu já ouvi.
o Deus que há em mim. Saúde o Deus que há em vós. Que assim seja. Muito obrigada.